O livro do profeta Ezequiel. No primeiro vídeo, conhecemos Ezequiel, o sacerdote, que está sentado entre os exilados na Babilônia. E é confrontado pela maravilhosa glória da presença do templo de Deus, mas está aparecendo para ele na Babilônia. E então Ezequiel descobre o porquê. É por causa da idolatria e injustiça de Israel que compeliu Deus a abandonar o seu próprio templo. E embora ainda haja esperança para o futuro, o livro passou a desenvolver a mensagem de julgamento divino de Ezequiel. Primeiro através de Israel e depois pelas nações ao redor de Israel. E há um momento chave no capítulo 33. Ezequiel recebe um relato de que o cerco babilônico a Jerusalém terminou, porque a cidade caiu. O templo foi destruído. As palavras sombrias de aviso de Ezequiel se tornaram realidade. O exílio foi a catástrofe mais horrenda que já aconteceu a Israel e levantou grandes questões sobre se Deus estava realmente cansado de Israel. Mas lembre-se, no final do capítulo 11, Deus prometeu que ainda haveria um futuro além do exílio para Israel. E assim, o resto do livro explora a visão de esperança de Ezequiel. Primeiro para Israel, depois para as nações e depois para toda a criação. A esperança para Israel começa com Deus prometendo levantar um novo Davi, um futuro rei messiânico que seria o tipo de líder que Israel precisava, mas que nunca teve. E esse novo Israel, que cairá sob o domínio do rei messiânico, será um povo transformado. Deus lidará com o âmago do problema da rebelião, dando-lhes novos corações. É exatamente como Moisés prometeu no final do livro de Deuteronômio. Deus diz: ele removerá o seu coração duro e irá enviar o seu espírito ao seu povo para lhes dar novos corações de carne que possam amar e obedecer ao seu Deus. E essa ideia se desenvolve na próxima visão estranha. Ezequiel vê um enorme vale cheio de ossos e esqueletos humanos e secos, e Deus diz a ele que é uma imagem, uma metáfora do estado espiritual de Israel. Assim, a sua rebelião contra Deus resultou no exílio e na morte literal de muitas pessoas, mas também foi uma morte metafórica do seu relacionamento com a aliança. E Deus diz a Israel que o seu espírito está vindo para trazer o seu povo de volta à vida. E assim, esse vento vem e levanta todos os ossos e os enche de respiração e vida. E então a pele cresce sobre os ossos e de repente Ezequiel vê todos esses novos humanos em pé na frente dele. Essa visão relembra a história da criação de seres humanos em Gênesis capítulo 2, onde Deus fez os seres humanos a partir do pó e fôlego de vida. E assim, Israel e toda a humanidade se rebelaram, resultando em morte. A única esperança é que Deus realize um novo ato de criação e crie novamente os humanos de tal maneira que eles possam verdadeiramente viver em um relacionamento de amor com Deus e uns com os outros. E assim, depois que Deus lida com o mal que está nos corações do seu próprio povo, algumas questões ainda permanecem sem solução. O que fazer com o mal que ainda está desenfreado entre as nações? E o que fazer com o futuro da morada de Deus no templo? E isso é o que as duas sessões finais do livro esclarecem. Primeiro vem os capítulos 38 e 39, e eles prometem a derrota final do mal entre as nações, que é personificado por um governante chamado Gog, da terra de Magog. Esse nome é derivado de uma genealogia de antigos reinos e terras do capítulo 10 de Gênesis e se refere a nações poderosas do passado distante. E assim, Ezequiel pega esse antigo nome bíblico como uma imagem de todo e qualquer reino violento. E descobrimos que Deus se alia às 7 nações que vêm dos 4 cantos do mundo, o que claramente é uma imagem representando todas as nações. E isso também nos ajuda a entender por que Ezequiel descreve Gog com imagens que ele usou anteriormente no livro para descrever o rei de Tiro e o rei do Egito, o faraó. Para Ezequiel, Gog é uma amálgama das piores e mais violentas pessoas da Bíblia. Gog é o arquétipo da rebelião humana contra Deus. A história básica nesses capítulos é que Gog resiste ao plano de Deus para restaurar o seu povo. E assim como o faraó na história do Êxodo, Gog vem para destruir o povo. Mas Deus liberta a sua justiça em Gog e há uma enxurrada de cenas que não fazem muito sentido literário se você as ler em sequência. Porque primeiro, Gog e seus exércitos são consumidos por um tremor de terra. Mas então eles são consumidos por fogo em 2 momentos diferentes. E depois disso, Deus vem e ataca Gog e o seu exército nos campos onde eles ficam por meses. É claro que essas cenas estão cheias de símbolos e imagens. Ezequiel retirou toda a sua ferramenta poética aqui para descrever como Deus está determinado a finalmente derrotar o mal humano que arruinou o seu mundo. E é para que ele possa preparar o caminho para uma nova criação. E assim, uma vez que o mal é finalmente resolvido entre as nações, a última seção do livro descreve como a presença de Deus um dia retornará ao seu povo e o seu templo para trazer a restauração cósmica. E então Ezequiel tem uma visão longa e elaborada de um novo templo e uma nova cidade. Ele recebeu esse guia turístico celestial que mostra a complexidade do novo templo, e é muito maior e mais majestoso do que o templo de Salomão.
Salomão. Há um novo altar, novos sacerdotes, todo um novo sistema de adoração. E depois dessa tour elaborada, a carruagem gloriosa do trono de Deus que ele viu na sua primeira visão volta e entra no templo. O significado dessas visões do templo tem sido uma fonte de debates desde muito tempo. Alguns leitores cristãos e judeus acreditam que essa visão um dia será cumprida literalmente e que esses capítulos oferecem as plantas reais do novo templo que será construído quando o Messias retornar e trouxer o reino de Deus. Mas muitos outros leitores judeus e cristãos pensam que essa visão, como todas as outras visões de Ezequiel, é cheia de simbolismos e elas descrevem a realidade da presença de Deus retornando ao seu povo no reino messiânico, mas não necessariamente da forma de um edifício. Qualquer que seja o ponto de vista, o importante é o fato de que Ezequiel nunca chama a cidade de Jerusalém. E os capítulos 47 e 48 nos mostram por quê. Ezequiel vê esse pequeno riacho derramando do limiar dos degraus do templo e rapidamente se torna em um rio agitado e flui para fora do templo e da cidade, para o deserto, em um dos lugares mais desolados do mundo no planeta Terra, o Vale do Mar Morto. E então esse rio deixa para trás um rastro de árvores e de vida, e o Mar Morto se transforma em um mar vivo com plantas e animais. Todas essas imagens vêm do Jardim do Éden em Gênesis, capítulos 1 e 2. E vemos como a visão de Ezequiel é realmente cósmica. O plano de Deus sempre foi restaurar toda a humanidade e toda a criação de volta à sua presença, o que dá vida. E assim, o livro termina com o nome dessa cidade-jardim: O Senhor está ali. E assim as visões de Ezequiel chegam ao fim, cheias de esperança, por um futuro novo. Novos seres humanos vivendo em um mundo novo, animado pelo Espírito de Deus que dá vida. É um mundo permeado pelo amor e pela justiça de Deus. E é disso que se trata o livro de Ezequiel.